Olá, vamos seguir aí na nossa jornada quântica sobre reflexões de uma alfabetização sistêmica, de uma alfabetização quântica, como é que a gente se coloca neste lugar para contribuir efetivamente com essas crianças, né? Eu sou Andrea Volney, psicopedagoga, especialista em neuropsicologia e ativista quântica, e estou aqui compartilhando aquilo que eu realmente acredito e que é uma verdade no fundo da minha alma. Espero que isso se alinhe com aquilo que você também acredita. Então, vamos lá. Hoje nós vamos responder uma pergunta muito interessante, foi feita para mim pela Lúcia, mas outras pessoas também já me perguntaram isso. André, a criança está resistente, eu vou fazer a atividade sistêmica com ela e ela não quer, ou ela evita, ela fica brava, ela não quer saber de escrever o nome da mamãe, não quer saber de olhar para o bonequinho do papai. Possivelmente você vai encontrar várias situações assim. Várias situações assim. As crianças são fiéis à sua família, como nós somos. Como é que a gente é fiel? A gente é fiel no amor e a gente é fiel na dor. Então, uma criança resistente às atividades sistêmicas, ela também está sendo fiel à sua família, só que na dor. E para ela é muito difícil olhar. Para ela é muito difícil ressignificar. E como eu já falei para vocês, esse é um trabalho de profundo respeito, de não julgamento, né? Então, quando a gente se depara com crianças assim, a gente não vai forçar. Não vai forçar ou não vai impor, porque não funciona. Não funciona na imposição. Isso não é uma técnica de A mais B que vai dar C. Não é. Primeiro, nós precisamos, quando a gente encontra alguma resistência com a criança, nós precisamos voltar para o nosso lugar de observador. Neste trabalho a gente está sempre se olhando, se percebendo. Então, quando eu vejo aquela resistência, em vez de antes de querer contribuir com ela, vamos olhar para nós mesmos. E aí a gente olha e pensa assim, o que em mim se alinha com aquilo? O que em mim revela essa resistência da criança? Muitas vezes a nossa postura ou as nossas histórias do nosso sistema familiar, eles estão tão presentes na gente no nível inconsciente, gente. É inconsciente, a gente não percebe, mas a gente está sendo movimentado por essas leis. E aí quando eu percebo algo ali naquela criança, alguma resistência, isso pode ter relação direta com o meu sistema familiar. Por isso que esse é um trabalho de construção não só da criança, mas também do mediador. E aí a gente precisa, então, estar fazendo as nossas interiorizações, as nossas viagens interiores, né, como diz Beth Helling, as nossas viagens interiores de estar acessando mais profundamente a nossa história de vida, tomar o papai, tomar a mãe. Então, quando nós tomamos o nosso pai, nossa mãe, isso é uma verdade para a gente. A gente consegue olhar para essa criança em um nível de neutralidade que não vai, de alguma forma, interferir. Então, o primeiro passo é a gente olhar para o nosso sistema sempre, sempre, sempre. Sempre, sempre, sempre está fazendo essas viagens, reverenciando o papai e a mamãe, prestando atenção nas queixas que a gente ainda tem da nossa família e assimilando gradativamente esse amor familiar, tá? E com a criança, se você pede para ela pegar o bonequinho, olhar para o bonequinho e ela está na resistência, olha para ela e diz para ela, tudo bem, vai ficar aqui. Quando você puder, a gente faz novamente. Em outras situações, você vai trazendo novas possibilidades devagarinho, sem impor. Então, em outra possibilidade, você pode trazer novamente aquela situação, contar para ela do amor do papai e da mamãe por trás, né? De comportamentos, de atitudes, porque as crianças estão dentro de casa e muitas vezes elas estão ouvindo situações
E elas tomam partido, ou eu fico do lado da minha mãe, ou eu fico do lado do meu pai. Por quê? Porque eu sou fiel, eu preciso ser fiel, eu preciso me sentir segura. E se eu olhar para o meu papai, aquele papai que foi embora, aquele papai que me abandonou, eu vou fazer a minha mãe sofrer e eu não quero fazer a minha mãe sofrer. Então eu não gosto desse papai. Mas isso são compreensões iniciais da nossa alma. E quando a gente vai mais profundamente, a gente vê que eu não preciso concordar com meu pai, mas eu posso dar o devido lugar para ele no meu coração. E devagarinho as crianças vão tomando isso para si. Eu já contei em outros vídeos. A minha aluna especial, ela tinha deficiência intelectual, tem deficiência intelectual, né? É uma mocinha. E quando eu comecei a brincar e mostrar os bonequinhos e falar, mostra pra mim o seu pai, começar a conversar com ela, ela parou tudo e falou, tia, peraí, você vai falar do meu pai? Levantou, espera um pouquinho, foi lá, fechou a porta, fechou a janela, fechou tudo, chegou pra mim e falou num tom bem baixinho, quase sussurrando, agora você pode falar. Como é que a gente olha para isso? Isso significa que lá no nível mais profundo dessa criança, ela sabe, eu quero amar o meu pai. Mas a minha mamãe não pode saber disso, a minha família não pode saber disso. Por quê? Porque eu vou estar traindo, né? Essa é a compreensão que as crianças têm, inconsciente também. A minha mãe, a minha avó que cuida de mim com tanto carinho. Mas elas sentem uma necessidade muito grande de se alinhar com esse amor. E aí, pouco tempo depois, essa criança estava falando com muita naturalidade, com muito orgulho do pai para quem quisesse ouvir. E muitas transformações aconteceram na vida dessa criança. Cognitivamente, na aprendizagem, na relação familiar. A mãe quase não vinha à escola, a mãe também tinha deficiência intelectual e sempre quem representava era a avó. A mãe passou a assumir, passou a ir na escola a se responsabilizar pelas crianças. Então, algo, gente, se movimenta no campo, num campo invisível, quando as nossas histórias são amadas, são incluídas do jeito que elas devem ser. Tá? Então, crianças resistentes, devagar, um passinho de cada vez, sem impor, tá? Ninguém precisa ter um objetivo de convencer aquela criança de nada. É simplesmente respeitar o destino dela. Esse é o verdadeiro amor, esse é o verdadeiro respeito. Tudo bem? Então é isso. Seguimos sempre com muita confiança quântica. Aguardem que em breve vocês terão a possibilidade de adquirir o curso de alfabetização quântica num valor bem legal e especial. Então, tá aí disponível para você conhecer a proposta e ver se isso realmente é uma verdade para você e se isso vai servir para você, para sua prática com as crianças no dia a dia, nessa perspectiva amorosa. Abraço de luz.